Olá, meu nome é Raoni. Nesse vídeo, eu e meu grupo apresentaremos o nosso trabalho, que tem como tema os caminhos mínimos e o problema do caixeiro viajante, com base no livro de Sanjoy Dasgupta. Esses são os integrantes do grupo: o Gerald, o João Otávio, Pedro Henrique e eu, o Raoni. Bom, para começar, o que seria esse problema do caixeiro viajante? Imagine um vendedor ambulante que precisa visitar um conjunto de cidades, passando por cada uma delas uma única vez e retornando à cidade de origem, com o menor custo possível. Custo esse que pode ser distância, tempo, combustível, tanto faz, não importa. Olhando assim, parece até simples, certo? No entanto, à medida que o número de cidades aumenta, encontrar a melhor rota se torna uma tarefa extremamente complexa. Mas o que torna esse problema tão difícil de se resolver? Mas antes de responder essa pergunta, aqui estão alguns exemplos de problemas do caixeiro viajante. Tem esse daqui, que o caminho está em negrito e tem complemento 18. Um outro com problema. E agora nessa complexidade. Bom, o problema do caixeiro viajante pertence a uma classe específica de problemas chamadas NTP difíceis. Isso significa que ainda não conhecemos ou temos um algoritmo eficiente o suficiente para resolver todas as instâncias desse problema em tempo polinomial. A principal dificuldade vem do crescimento exponencial das possibilidades. Para n cidade, existem n-1 fatorial possíveis rotas a serem analisadas. Por exemplo, com apenas 10 cidades, temos mais de 300 mil caminhos possíveis. Com 20 cidades, já ultrapassamos trilhões de possibilidades. Isso torna inviável testar todas as combinações à medida que o número de cidades cresce. Isso significa que, na prática, métodos exatos só podem ser aplicados a instâncias pequenas. Para problemas maiores, usamos aproximações e heurísticas para encontrar soluções razoáveis em tempos viáveis. Mas será que existe alguma forma de, ao menos, tentar resolver esse problema? Bom, a resposta é sim. Uma maneira até relativamente simples em relação ao conceito, mas exata de resolver o problema é testar todas as possibilidades e escolher a melhor. Essa abordagem é conhecida como força bruta, na qual fazemos, listamos e avaliamos todas as notas possíveis. Porém, essa abordagem se torna inviável quando o número de cidades é grande, pois o tempo de execução cresce de maneira fatorial. Imagine ter que fazer isso manualmente, avaliando inúmeras possibilidades. Seria completamente inviável, certo? O mesmo acontece no contexto computacional, onde o custo de processamento se torna extremamente alto rapidamente. Desta forma, outras abordagens mais inteligentes, como algoritmos baseados em programação dinâmica, heurísticas e meteorísticas, são exploradas para encontrar soluções próximas ao ótimo, sem precisar testar todas as combinações e gastar um uso computacional gigantesco. Nos próximos tópicos do seminário, meus colegas de grupo irão apresentar formas de melhorar essa busca utilizando algoritmos como programação dinâmica e o Branch and Bound. Meu nome é Pedro Henrique Macedo Cruz e eu vou estar dando início à minha parte da apresentação do trabalho. Programação dinâmica do caixeiro viajante. Para tornar essa busca mais eficiente, uma alternativa seria implementar o uso da programação dinâmica, que vai dividir o problema em subproblemas menores, armazenar suas soluções intermediárias para então evitar um cálculo repetitivo. Com essa abordagem, né, da programação dinâmica, a complexidade do problema vai diminuir para O de n ao quadrado vezes 2 elevado a n. É óbvio que isso ainda é bem exponencial, bem salgado. Só que, em comparação com a complexidade da busca por força bruta, que era O de n fatorial, é uma grande melhoria, porque diminuiu um pouco, nem tanto, mas ainda é alguma coisa, muito melhor do que n fatorial. Aí agora a gente vai ter aqui o algoritmo de programação dinâmica. Antes de citar as linhas aqui do algoritmo, explicar um pouco mais do algoritmo de programação dinâmica, deixando claro alguns pontos aqui. A gente vai supor, né, antes de ver o algoritmo, que a gente começa numa cidade 1 e visitamos umas poucas cidades e agora a gente está numa cidade J. Aí, para estender essa nossa jornada, a gente vai precisar de um conjunto de informações, que no caso seriam saber sobre J,
porque sabendo isso, a gente vai poder determinar quais cidades são mais convenientes para visitar depois de J. E a gente também vai precisar saber todas as cidades visitadas até agora para não repetir nenhuma delas. Deixando isso claro, vamos ao algoritmo. Nessa primeira linha, a gente já definiu um fato importante aqui. A gente está definindo o comprimento do caminho mínimo, visitando cada nó em um. Esse um ali é um conjunto formado apenas pela cidade 1. Né, o comprimento do caminho mínimo, visitando cada nó em um, exatamente uma vez, começando e terminando na cidade 1. O que significa? A gente define isso como zero. O que significa? O custo de visitar apenas a cidade 1, começando e terminando nela, é igual a zero. A seguir, na linha 2, a gente começa a resolver o problema para subconjuntos pequenos, que no caso são definidos como S igual a 2. Duas cidades. A gente começa resolvendo o problema para duas cidades. E a gente vai aumentando isso até concluir todas as N cidades. Depois, a gente garante, né, que o conjunto S maiúsculo, que inclui todas as cidades, também inclua a cidade 1. Depois, a gente tem que definir outra coisa, que o comprimento do caminho mínimo, visitando cada nó em S exatamente uma vez, começando e terminando em 1, é igual a infinito. Isso representa que o caminho, começando e terminando na cidade 1, é impossível, exceto no caso trivial, que foi citado no início. A gente define ele como infinito para mostrar que ele é impossível. Depois a gente calcula o custo para caminhos que terminam em cada cidade J do conjunto S, exceto a cidade 1. Depois a gente calcula o custo mínimo de um caminho que passa por todas as cidades em S, começa na cidade 1 e termina na cidade J. E aí no final a gente vai retornar o comprimento do caminho mínimo, que começa na cidade 1, passa por todas as cidades e retorna novamente à cidade 1. Brunt and Bound, poda e limites. No Brunt and Bound, ele é um paradigma de algoritmo para problemas de otimização combinatória. É um método que pode ser usado para resolver problemas NP difíceis, que é o caso do caixeiro viajante, que é NP difícil. A sua ideia geral é enumerar todas as soluções possíveis para um problema, dividindo o espaço de busca em subproblemas menores e eliminando aqueles subproblemas que não podem conter uma solução ótima. O Brunt and Bound ele consiste em três componentes principais: ramificação, limite e poda. A ramificação é um procedimento para dividir o espaço de busca em subproblemas menores. Isso é feito dividindo o problema atual em dois ou mais subproblemas, cada um dos quais corresponde a um subconjunto das soluções possíveis. O limite ele é um procedimento para calcular um limite superior para problemas de maximização ou calcular um limite inferior para problemas de minimização. A gente calcula esses limites na solução ótima para um determinado subproblema. Depois a gente tem a poda. Ela é um procedimento para eliminar os subproblemas que não podem conter uma solução ótima. Isso é feito usando um limite calculado para determinar subproblemas cujo limite é pior do que a melhor solução conhecida atual. O algoritmo Brunt and Bound ele tipicamente funciona assim. Ele inicializa uma fila com o problema original, né, com o problema original dentro dessa fila. Enquanto essa fila não estiver vazia, ele vai remover um problema da fila. Se esse problema tiver apenas uma solução, ele avalia esse problema e atualiza a melhor solução conhecida, se necessário. Caso esse problema tenha mais de uma solução, ele ramifica o problema em dois ou mais subproblemas e calcula o limite para cada subproblema. Depois ele elimina quaisquer subproblemas que não possam conter uma solução ótima. Então ele adiciona os subproblemas restantes à fila. Então ele retorna a melhor solução conhecida. O Brunt and Bound ele pode ser usado para resolver o problema do cachorro viajante, afinal ele é NP difícil. Só que o Brunt and Bound ele pode também ser usado para resolver o cachorro viajante em um tempo razoável para instâncias pequenas do problema. Uma maneira de usar o Brunt and Bound para resolver o problema do cachorro viajante é usar o procedimento de ramificação e o procedimento de limite. O procedimento de ramificação ele escolhe uma cidade como sua cidade inicial, cria dois subproblemas, um subproblema onde a próxima cidade no tour é a cidade mais próxima da cidade inicial, e outro subproblema
onde a próxima cidade no tour é a segunda cidade mais próxima. Ele repete recursivamente o processo para cada subproblema, até que todas as cidades tenham sido visitadas. Depois a gente tem um procedimento de limite. Para cada subproblema, a gente calcula o comprimento do tour parcial e adiciona a esse comprimento a soma da distância das arestas restantes que devem ser percorridas. Isso pode ser calculado, por exemplo, usando uma árvore geradora mínima. Esse limite ele é a soma do comprimento do tour parcial até uma estimativa otimista do comprimento restante. Esse procedimento de limite pode ser usado para eliminar subproblemas que não podem conter uma solução ótima. Em cada passo do algoritmo Brent-Bound, a gente estende uma solução particular, que é a solução A, S e B, onde o A é a cidade inicial do circuito, geralmente a cidade 1, como foi indicado lá no início. O S é o conjunto de cidades já visitadas e o B é a cidade atual, a última visitada no caminho parcial. Então, a gente tem uma solução essa solução particular por uma aresta dx. Nessa aresta dx, a gente vai ter o vértice x, né, que x é uma cidade. E esse vértice x ele vai pertencer a um conjunto, o conjunto V menos S, onde o V são o conjunto de cidades no geral e o S são as cidades já visitadas. Ou seja, o conjunto V menos S nada mais é do que o conjunto formado por todas as cidades que ainda não foram visitadas. Logo, x é uma cidade que ainda não foi visitada. Pode haver até V menos S maneiras de fazer isso, ou seja, pode haver até o mesmo número de cidades ainda não visitadas, ou seja, pode haver até V menos S maneiras de fazer isso, indicando que a quantidade de maneiras de fazer isso é igual ao número de cidades que ainda não foram visitadas. E cada um desses ramos leva a um subproblema, da forma A, S união X, no lugar do B, que foi indicado na solução particular, e um X no lugar do B. Explicando aqui a forma desse subproblema. O A ele é a cidade inicial, que permanece inalterada, ou seja, a cidade 1 ou a cidade que a gente definiu antes. E o S união X ele é o conjunto de cidades que é visitado, ele é atualizado para incluir o X em si. Ou seja, é o conjunto de cidades visitadas unindo com a cidade que a gente acabou de incluir, que no caso é o X. A gente inclui ele. E o X ele vai ser a nova cidade onde o caminho parcial vai terminar. O restante do circuito ele consiste em um caminho por V menos S, mais arestas de A e B para V menos S. Portanto, seu custo é pelo menos a soma do seguinte. No primeiro seria a aresta mais leve de A para V menos S, ou, em segundo, a aresta mais leve de B para V menos S, ou em terceiro, a árvore espalhada mínima de V menos S. Observando a figura à direita, a gente vai observar aqui na letra A, a gente tem um grafo e seu circuito ótimo para um caixeiro viajante. Já na figura B, a gente vai ter uma árvore de busca do Brent-Bound explorada da esquerda para a direita, onde os números dos quadrados indicam cotas inferiores sobre o custo. Bom, sou o Jared, vou começar a falar sobre a questão da desigualdade triangular. A desigualdade triangular afirma que para qualquer triângulo, a soma dos comprimentos de dois lados quaisquer deve ser maior ou igual ao comprimento do lado restante. Este princípio pode ser generalizado para além dos triângulos e aplicado a outros espaços métricos, incluindo aqueles usados em problemas de otimização. Esta desigualdade é um axioma na definição de uma métrica. Uma função que define uma distância entre pontos em um espaço métrico deve ser não negativa, simétrica, distinguir pontos e obedecer à desigualdade triangular. Em algoritmos que envolvem distâncias ou custos, a desigualdade triangular pode ser aproveitada para otimizar o desempenho, através dos caminhos mais curtos, como por exemplo ela é utilizada no algoritmo do Dijkstra e também no algoritmo de Bellman-Ford, que eles dependem da desigualdade triangular para encontrar os caminhos mais curtos, e também na questão das árvores geradoras mínimas, como no algoritmo de Prim e no algoritmo de Kruskal, que também usam a desigualdade triangular para construir essas árvores geradoras. A desigualdade triangular também ajuda com o problema do caixeiro viajante. Ela garante que um tour direto entre duas cidades seja sempre mais curto ou tão curto quanto um tour indireto que passa por outra cidade. Se as distâncias entre as cidades satisfazem propriedades métricas, existe um algoritmo que apresenta um circuito de comprimento no máximo 1,5 vezes o custo da solução ótima. Vejamos agora um resultado ligeiramente mais fraco, que alcança um fator de 2, utilizando a árvore espalhada mínima. Remover qualquer aresta de um circuito do caixeiro viajante deixa um caminho por todos os vértices, que é uma árvore espalhada. Portanto, o custo do problema do caixeiro viajante é maior que igual ao custo deste caminho,
que é maior que igual o custo da árvore espalhada mínima. Agora precisamos usar a árvore espalhada mínima para construir um circuito do caixeiro viajante. Se pudéssemos usar cada aresta 2 vezes, seguindo o contorno da árvore espalhada mínima, terminaríamos com um circuito que visita todas as cidades, algumas delas mais de uma vez. Aí está um exemplo com a árvore espalhada mínima na parte esquerda e o circuito resultante na direita. Os números mostram a ordem na qual as arestas são tomadas. Portanto, esse circuito tem tamanho no máximo 2 vezes o custo da árvore espalhada mínima, que, como já vimos, é no máximo 2 vezes o custo do caixeiro viajante. Esse resultado ainda não está pronto, porque o nosso circuito visita algumas cidades múltiplas vezes e, portanto, não é legal. Para consertar esse problema, o circuito deve simplesmente pular qualquer cidade que esteja prestes a visitar e, ao contrário, ir diretamente para a próxima nova cidade na sua lista, como mostrado aí. Pela desigualdade triangular, esses atalhos só podem tornar o circuito total menor. Mas o que dizer se estivermos interessados em instâncias do caixeiro viajante que não satisfaçam a desigualdade triangular? O fato é que esse é um problema muito mais difícil de aproximar. A razão é que, dado qualquer grafo G e qualquer inteiro C maior do que zero, isso produz uma instância I de GC do caixeiro viajante tal que se G tem um caminho Rudrata, então OPT de IGC, N, o número de vértices em G. Se G não tem o caminho Rudrata, então OPT de IGC vai ser maior que ou igual a N mais C. Isso significa que mesmo a solução aproximada nos possibilitaria resolver o caminho Rudrata. Nessa imagem aí dá para ver o que foi dito. Agora, o que é o caminho Rudrata? Ele nada mais é do que o caminho hamiltoniano. O Dasgupta opta por chamá-lo assim para fazer referência a um outro cara, Rudrata, o indiano. No caso, ele consiste em passar por todos os vértices exatamente uma única vez, sem retornar ao ponto inicial. No caso, ele é relevante porque ele também é um problema NP completo. Enfim, retornando ao que tinha sido dito anteriormente, isso nos diz que se G tem ou não um caminho Rudrata, chamado procedimento número polinomial de vezes, podemos encontrar o caminho propriamente dito. Com isso, mostramos que, se o caixeiro viajante tiver um algoritmo de aproximação de tempo polinomial, então existe um algoritmo polinomial para o problema NP completo, caminho Rudrata. Assim, a menos que P igual NP, não pode existir um algoritmo de aproximação eficiente para o caixeiro viajante. Consideremos que tenhamos todas as distâncias entre pares de n cidades, levando a um espaço de busca de n-1 fatorial, circuitos diferentes. Definimos uma vizinhança de mudança 2 do circuito S como o conjunto de todos os circuitos que podem ser obtidos removendo 2 arestas de S e então colocando 2 outras arestas. Veja um exemplo de movimento local. Agora, temos um procedimento de busca local bem definido, como se ele classificasse segundo os nossos 2 critérios padrão para algoritmos. Qual o seu tempo total de execução e será que ele sempre retorna a melhor solução? Embaraçosamente, nenhuma dessas questões tem uma resposta satisfatória. Cada iteração é certamente rápida, porque um circuito tem apenas O, N ao quadrado vizinhos. Entretanto, não está claro quantas iterações serão necessárias, se, por exemplo, poderia haver um número exponencial delas. Da mesma maneira, tudo o que podemos facilmente dizer sobre o circuito final é que ele é localmente ótimo. Isto é, ele é superior aos circuitos da sua vizinhança imediata. Pode haver soluções melhores um pouco mais longe. Por exemplo, a seguinte figura mostra uma possível resposta que é claramente subótima. O conjunto dos movimentos locais é simplesmente muito limitado para aperfeiçoá-la. Para superarmos isso, podemos tentar uma vizinhança mais generosa, por exemplo, a mudança 3, consistindo em circuitos que diferem até 3 arestas. E, de fato, o caso ruim anterior é resolvido. Mas há uma desvantagem. A de que o tamanho de uma vizinhança torna-se O de n ao cubo, fazendo cada iteração mais dispendiosa. Além disso, pode ainda haver mínimos locais subótimos, embora menos do que antes. Para evitar isso, teríamos de subir para a mudança 4 ou mais alto. Dessa maneira, eficiência e qualidade frequentemente se revelam considerações competidoras em uma busca local. Eficiência demanda vizinhanças que possam ser buscadas rapidamente, mas vizinhanças menores podem aumentar a quantidade de ótimos locais de qualidade baixa. O compromisso apropriado é tipicamente determinado por experimentação. A figura 9.7 mostra um exemplo específico de busca local em funcionamento. A figura 9.8 é uma ilustração estilizada, mas abstrata da busca local. As soluções povoam a área não sobreada e o custo decresce quando nos movemos para baixo. Começando com a solução inicial, o algoritmo move-se montanha abaixo até que um ótimo local seja alcançado. Na figura 9 pode-se ver as 9 cidades americanas na parte A, enquanto na B você tem ali a busca local começando no circuito aleatório usando a mudança 3 e o circuito caixeiro viajante é encontrado depois de 3 movimentos.
Aí a figura 9.8 você tem a busca local, com as setas ali mostrando o custo e os locais ótimos ali embaixo no sombreado. Em geral, o espaço de busca pode estar crivado de ótimos locais e alguns deles podem ser de qualidade muito pobre. A esperança é que, com a escolha judiciosa de estrutura e de vizinhança, a maioria dos ótimos locais sejam razoáveis, seja isto a realidade ou meramente crença injustificada. O fato empírico é que algoritmos de busca local são os de melhor performance em uma ampla gama de problemas de otimização. Pronto, pessoal, eu vou falar sobre os algoritmos heurísticos e aproximativos. Então, quando a gente fala de heurísticas e algoritmos aproximativos, estamos falando de métodos que não garantem a melhor solução, mas que conseguem encontrar respostas boas da melhor forma, certo? De forma rápida. É essencial para problemas muito complexos, como os caixeiros viajantes, onde testar todas as possibilidades deveria muito tempo. Então, os principais métodos, temos dois bem conhecidos. O vizinho mais próximo, né? Aqui é a ideia simples. Sempre escolhemos a cidade mais próxima para visitar. Isso pode gerar uma solução rápida, mas nem sempre é a melhor solução, certo? A árvore geradora mínima. A gente viu até em algoritmos em grafos. Esse é um método que constrói uma estrutura conectando todas as cidades com o menor custo possível, certo? Depois ajustando esse caminho para formar um círculo. Lembrando que essa técnica não garante a solução ótima, mas ajudam a encontrar boas respostas sem gastar muito tempo computacional. Bom, agora para fechar o nosso trabalho, vamos dar uma revisada geral no que foi apresentado. Foi apresentado que o problema do caixeiro viajante é um dos mais difíceis da computação, porque o número de possibilidades cresce muito rápido conforme aumentamos o número de cidades. Métodos exatos, como força bruta e programação dinâmica, funcionam bem para poucos pontos, mas se tornam inviáveis para problemas grandes. Por isso, entramos nos métodos heurísticos e aproximativos, que nos dão boas soluções sem precisar testar todas as possibilidades. Técnicas como o vizinho mais próximo e MST são algumas das abordagens usadas para isso. Apesar de décadas de estudo, ainda não encontramos um algoritmo perfeito para resolver esse problema de forma eficiente em todos os casos. Mas com estratégias, conseguimos resolver casos práticos de forma mais rápidas e eficientes. Enfim, é isso, galera, para finalizar o trabalho, né? E é isso.